podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. 2025, no podcast do Teatro Nacional Dona Maria II, começa com a Joana Barrios, que é do teatro, que é da televisão, que é da cozinha, que é da moda, que é também de Beja e também de Montemoro Novo, e é destes muitos sítios que havemos de falar nesta conversa. Olá, Joana, e obrigada por Olá, muito obrigada. Olha, bom ano. Bom ano, também para ti. E para começar, justamente, és pessoa de resoluções de ano novo? E se sim, podes partilhar os itens mais importantes dessa lista? Pronto, como estamos sempre a tirar água com um balde, começa por... Vou tentar fazer primeiro na lista as coisas que deixei por fazer em 2024. Nomeadamente conseguir ir mais vezes à ginástica. Era só isso, eu não queria mais. Há pouco mais de um ano estavas a fazer no Teatro São Luís a revista Bravo 2023. Exatamente. Um regresso do teatro para a revista depois da Tropa Fandanga, apresentada, aliás, no Dona Maria II. Exatamente. Há para aí 10 anos, 14. 2014, sim. Se tivessem feito um Bravo 2024, quem é que levava assim um prémio importante? No Bravo? Epá, Sim, caramba, são ano. Muitos. Aliás, vou fazer um spoiler. Como estamos a gravar isto ainda em 2024, é difícil, porque acho que ainda não fiz esse balanço do ano. Este ano tem sido super intenso. Tem passado assim, tem cilindrado muito. Acho que há uma figura que se destaca a nível global, que há de ser o Donald Trump, e acho que não seria poupado. Ou será que seria? Não sei. Bom, havia matéria, certamente, para fazer um Bravo 2024. Há mesmo muita matéria. Parque Mayer, revista, é um sítio com que a tua vida se cruzou muitas vezes, ou nem por isso? Além destas duas revistas que fizeste com o Teatro Praga. Cruza-se porque, durante a minha infância, o meu avô materno era uma pessoa muito salseira, era uma figura que para já gostava muito de cantar e cantava muito, e ouvia muita rádio e ouvia muitas coisas muito divertidas na rádio. Eu tenho muito esta memória do meu avô adorar ver musicais, teatro quando ainda passava na televisão. Estamos a falar Campo Maior, Caia, Elvas, portanto essa zona aí. E eu tenho muita memória de passar férias na casa dos meus avós e do meu avô cantar muito tempo, e cantar tipo horas a fio, coisas que tu depois, um bocado mais tarde na vida, começas a atribuir a sítios e a reconhecer, e que me traziam muito esse lado. O meu avô de manhã saía sempre para dar um grande passeio, saía, falava com os amigos, lia o jornal, conversava, comentava as notícias, faziam essas coisas todas. Depois à tarde vinha para casa, às vezes eu fazia esses passeios com ele, à tarde ele ia para casa. E como os meus avós moravam muito perto da fronteira, nós víamos televisão espanhola. E às vezes também víamos televisão portuguesa, a RTP, maioritariamente. Então, na televisão espanhola víamos westerns ou musicais, porque passavam muito, traduzidos, dobrados. Exatamente. Essa é uma experiência muito, muito Alentejo da fronteira, não é? É uma experiência fronteiriça. Simpsons em espanhol. Tudo. O meu avô tinha esse hábito, e era um acontecimento quando, assim, por exemplo, aquelas emissões de quando já está calor. Eu tenho estas memórias mais sensoriais de quando já está calor, e ele gostava de ver reposições de espetáculos que tivessem acontecido, e era super fixe esse lado dele, porque ele delirava mesmo com aquilo. Mais tarde vinha saber que o meu avô cantava numa orquestra local, pronto, e que lamentava muito ter-lhe passado ao lado esta carreira de cantor. E eu lembro-me de o ouvir cantar quando ele fazia a barba, porque ele fazia a barba com aqueles pincelinhos de fazer a barba, com o creme e não sei o quê, e ficava ali a fazer a barba ao espelho e com o transistor a ouvir música de manhã e a cantar. E tenho muito estas memórias, portanto acho que sim, acho que este lado mais revisteiro e mais popular, digamos assim, vem dele, vem desse início. Lembras-te de alguma canção? Era o quê? Cancioneiro popular português? Sim, mas imagina, ainda uns dias recebi uma multa da EML. Não estou bem a ver onde é que isto vai dar, mas estou curiosa. E peguei no envelope e veio-me à memória diretamente cartas de amor, quem as não tem, que são músicas que ele me cantava, ou que cantava para ele super feliz. Cantava o Quizás, lembro-me imenso dele a cantar o Quizás. E pronto, e os filmes todos que nós temos no nosso imaginário coletivo, né? Desde o Leão da Estrela, a Canção de Lisboa, isso tudo estava sempre presente. Em 2025 estão para acontecer celebrações importantes, imagino que tenham
também importância para ti, porque em 2025 o Teatro de Praga faz 30 anos. Tu fazes parte de, para aí, 15, 16 anos dessa história de 3 décadas. Esse espetáculo vai chamar-se Audição, vai-se estrear na novíssima Sala Estúdio Valentim de Barros, nos Jardins do Bombarda, que é um espaço novo, não o sendo, é um espaço muito ligado aos inícios do Teatro de Praga, que ocuparam esse então armazém do Hospital Miguel Bombarda, nos princípios da companhia. Isto é tudo anterior à tua chegada, não é? Ou eu não? ainda apanhei o Miguel Bombarda. Então lembras-te daquilo. O conservatório, o espetáculo Conservatório, ainda foi ensaiado no Miguel Bombarda e eu tenho uma cicatriz na perna assim do Miguel Bombarda. Feita lá num ensaio? Feita um ou 2 dias antes de estrearmos o espetáculo. Estávamos a organizar a plateia e a desviar cadeiras e estava com a Patrícia da Silva, as duas, a pôr as coisas todas direitinhas e de repente caiu-me uma fileira de cadeiras em cima da perna. Bem. Mas tínhamos de continuar, portanto nunca mais me lembrei. Quando cheguei a casa no fim desse dia e tirei as calças, era na altura que se usava muito skinny jeans, estavam coladas e tinha assim tipo uma feridinha que ficou assim um buraquinho. Não já à espera que estivesses marcado no teu corpo. Que o Miguel Bombarda estivesse assim tão marcado. Tão contigo. Sim. Por acaso sinto muita vontade de fazer parte do espetáculo, obviamente, mas tenho assim um bocadinho de sentimentos profundos com como é que vai ser voltar àquele sítio, sabes? Porque para mim é um sítio muito feliz. Sim. Mas há tudo para voltares a ser feliz, não é? Óbvio que sim, mas pronto, é sempre aquela coisa entre a nostalgia e não sei o que, tens de processar o que é isso ou o que é que não é. O teu encontro com o Teatro de Praga, tu já contaste esta história algumas vezes, mas eu gostava de voltar a ela porque parece-me assim uma cena perfeita de filme biográfico. Eu, na verdade tenho estado a construir, tenho estado a dar dicas. Estás no teu biopic, esta vai lá aparecer certamente. Tu conheces o atual diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, Pedro Penin, e o André Teodósio, do Teatro de Praga, porque eles vão comer ao restaurante da tua família, em Montemoro Novo, onde tu estavas a fazer o quê? Então, eu passei os verões e as férias e os pós-escolas a trabalhar no restaurante dos meus pais, a servir à mesa, a ajudar na cozinha, a fazer tudo um pouco. Eu já conhecia o trabalho do Teatro de Praga e era super mega fã. Eu, na verdade, nesse dia em que isto se passou, essa cena do biopic, nesse dia, acho que tinha o braço ao peito, porque tinha deslocado um ombro, o esquerdo, e tinha uma t-shirt de Sonic Youth, que era a coisa mais fácil de vestir, porque era daquelas todas cortadas e tudo assim, semi-podre. E eu ia atravessar assim a sala do restaurante para me sentar à mesa com os meus pais e fiquei super starstruck, porque eles estavam sentados na mesa do lado esquerdo. E eu ia passar e fiquei tipo, oh my God, they're there. Assim, super, tipo, género para dentro. Act normal, act fingir, cool, não olhar tipo, muito. Ai meu Deus, like, oh my God. Então eu ia assim a passar e depois eles ficaram a olhar, assim, intrigados, género, hã? E eu sentei-me, assim, tipo, acting cool, mas tomada de 500 litros de suores frios e quentes. E depois a minha mãe fez uma coisa muito típica de mãe, que é, então eu vou-te apresentar a eles. E pronto, e o resto é isso. Depois eu comecei a escrevi-lhes, porque estava morta de vergonha, não é? Eles super queridos convidaram-me para ir assistir, creio que era o Avarento, em Montemor. Eles estavam a ensaiar. Era uma reposição do Avarento no Cineteatro Curvo Semedo. E depois, passado pouco tempo, eu vim ver a Lisboa o Turbo Folk, ou São Luís. E pronto, e depois eles iam começar a ensaiar o conservatório e eu, como estava assim meio estacionada cá, porque tinha o ombro deslocado e estava assim, pronto, a precisar de miminho e carinho, perguntei se podia assistir aos ensaios. E eles disseram que sim. E depois, pronto. Foi o princípio de uma bonita história de amor que dura até hoje. Sim. De amor e muita fidelidade, não é? Sim. A família não é... É outra coisa. Ou seja, ascendeu. A t-shirt dos Sonic Youth é um elemento importante aqui? Acho que sim. Acho que atendendo ao último espetáculo da Praga se pode afirmar que sim. É engraçado estes momentos, não é? Ou seja, coisas incríveis que acontecem no meio de um dia banal, ou que tem tudo para ser um dia banal, e
E que depois só ganham um grande significado retrospectivamente, porque conhecemos pessoas que depois foram as pessoas mais importantes ou pessoas muito importantes da nossa vida. Se pudesses revisitar um desses momentos, ou seja, ver agora o filme a passar aqui à tua frente, seria esse ou haveria outros? Este é um dos grandes momentos, assim, profissionalmente falando, mas que depois evoluem para 50 mil outras coisas, sem dúvida, sim. Porque é assim uma coisa que tu não estás muito à espera, não é? Tipo, de repente, ai... E depois o sítio onde acontece é um sítio também... É um sítio que tem muito significado, mas o restaurante dos meus pais foi sempre um palco de uma série de acontecimentos incríveis da minha vida. Aliás, olhando para onde estamos agora e aquilo que estamos a fazer e aquilo que é o veículo de entrada para o meu universo da maior parte das pessoas, é óbvio que sim, não é? Que o restaurante dos pais dela, realmente aquilo moldou muitas partes da minha vida. Mas neste caso específico, imagina, está na sala do restaurante dos meus pais, ou seja, um sítio que para mim é mega familiar e onde eu estou super à vontade, um grupo de pessoas que eu adoro, que amava tudo e mais alguma coisa, que olho com uma reverência tremenda e acho incríveis, corajosos, lindos, espetaculares, tudo e mais alguma coisa, não é? E mesmo assim, mesmo neste contexto que para mim seria super favorável, não é? Eu fico uma pilha de nervos e a pensar, e agora? E é lindo, eu gosto muito de pensar nesse momento, acho mesmo muito bonito. Como é que é a história recordada do lado deles, do Pedro e do André? Tens de perguntar a eles, não é? Mas vocês já falaram sobre isso, certamente, não? Não sei, acho que não. Então tenho que fazer esse trabalho de investigação. Mentira, o André já me disse 2 ou 3 vezes. E de repente estamos ali no meio de Montemor e aparece uma rapariga super alta, com o cabelo muito curtinho e uma t-shirt de Sonic Youth, e nós também ficámos um bocado tipo, hã? Como assim? Portanto, houve curiosidade mútua. Espaço do Tempo, em Montemor. Tu vais para Montemor com 11 anos, 12 anos. Sim. Passas os primeiros anos em Beja e depois vais para Montemor. Espaço do Tempo, teve importância para ti crescer no sítio onde estava instalado esse polo artístico e de residências e de criação, sim, criado pelo Rui Horta? Até porque converge no mesmo lugar, na mesma altura, o Espaço do Tempo, o restaurante dos meus pais, e ainda a Livraria Fonte de Letras. E de repente há uma transferência sempre de pessoas entre um lugar e outro, e eu, por não ser de Montemor e por também beneficiar deste desenraizamento, acabo por me permitir, mesmo sendo uma adolescente igual a todas as outras, não é? Com estas idades, muito envergonhada, muito insegura, faz parte, acabo por ser tomada de uma curiosidade muito grande. Começo a passar muito tempo, não só no restaurante, mas também a ir à livraria. A livraria trazia sempre autores, fazia lançamentos de livros, era um espaço assim muito aconchegado, tinha um café onde podias tomar um chá e ler os livros, e era assim uma coisa super gira. E eu começo a ir muitas vezes ao Espaço do Tempo, sobretudo porque os artistas que estavam em residência vinham almoçar e jantar ao Monte Alentejano, e eu falava inglês, então tinha esta capacidade e facilidade de comunicar com os artistas, que achavam sempre muito curioso, a ver uma miúda ali, não sei o quê, que ainda por cima tinha um ar peculiar e estava sempre a perguntar coisas, e muito atenta e muito observadora. E então convidavam-me, por exemplo, imagina, para ver um ensaio, ou para ir a ensaios abertos, ou para ir a antestreias. Começou a haver uma programação cultural hiper intensa, muitos acontecimentos, muitos pequenos festivais, muita coisa, e eu ia sempre. Era um espaço seguro e era um espaço onde os meus pais me deixavam ir sem problema nenhum. Portanto, ou pedia que eles me levassem, ou então subia a pé, ali o quebra-costas, e lá ia eu, tipo, para o castelo, perceber o que é que se passava, porque havia, por exemplo, no verão havia sessões de cinema ao ar livre, sei lá. O melhor de dois mundos, não é? Ter uma oferta cultural vibrante, todos os mundos, e estar num sítio pequeno onde podes andar à seguro, vontade. onde tu podes ir a qualquer hora e onde podes experimentar. Mesmo sendo teenager e tipo, sendo assim um bocadinho mais... Porque eu sou uma pessoa tímida, imagina. Mesmo sendo assim uma pessoa tímida e não sei o quê, podia muitas vezes beneficiar de estar exposta àquilo tudo. Barcelona acontece quando? É depois pós-escola de teatro e cinema? Pós-escola superior de teatro e cinema. Eu achava que era a pior do mundo.
sei lá, que era tudo uma desgraça. Porquê é que achavas isso? Porque também me disseram isso muitas Quem é que vezes. te disse isso? Eu achava isso e achava, acima de tudo, tinha um grande problema com a forma como eu me movimentava, porque o meu corpo era muito grande, era muito alta, era muito... Eu estava fora de formato, sabes? Eu ia para o tapete da bagagem fora de formato. E então estava sempre a ouvir isso, não é? Tipo, muito alta, ou muito não sei o quê, ou ocupa muito espaço. Pronto, e então quis ir trabalhar com uma coreógrafa para dominar um bocado mais isso, porque achava que de todas as minhas competências, essa realmente era a pior de todas. Manobrar o corpo, saber manobrar o corpo. O que é que eu faço com isto? Estás a ver, tipo, como é que eu aceito que isto é a partitura de onde eu tenho de partir? Estás a ver? Estou a mexer os braços e sinto que vou tocar no candeeiro que está aqui do lado esquerdo. E só isto já é uma coisa... E depois os olhos muito grandes e as pernas muito altas e não sei o quê. Tudo são coisas extraordinárias, atenção. Mas na altura eu não sabia o que é que havia de fazer com isto. Não estava sequer habilitada a saber. Então pensei que era essencial trabalhar com alguém que me ensinasse a mexer o corpo. Fui falar com o Rui Horta porque, neste caso, a Maria Sequeira Mendes, que foi a minha professora em substituição de Eugénia Vasques, me recomendou uma pós-graduação em Crítica de Cinema e Música Pop em Barcelona, que era um curso muito novo, que ela me sugeriu numa de eu acho que tu te vais divertir imenso e eu acho que isto vai ser ótimo para ti. Eu fui investigar que curso era esse, falei aos meus pais, eles apoiaram-me, mas eu pensei, eu também vou ter de fazer o meu estágio e vou tentar estagiar com uma coreógrafa e fazer esse plano 2 em 1, tempo, sim. Exatamente, para condensar ao máximo as duas experiências e para não perder tempo. Porque eu tenho esta coisa e não posso perder tempo. Já na altura eu era assim, que fazia muita coisa ao mesmo tempo. E pronto, e fui falar com o Rui e o Rui disse-me, eu tenho a pessoa indicada para poderes trabalhar com, chama-se Ana Sanchez e é uma mulher extraordinária, portanto vai ter com ela. Então lá fui eu, valise em cartão, estás a ver? Tipo, peguei nas coisas e fui para Barcelona, matriculei-me nessa pós-graduação e fui conhecer a Ana Sanchez e fui perceber o que era isto de ocupar um espaço. Para já manobrar um corpo, que é uma coisa essencial, e depois ocupar um espaço, ou como é que tu ocupas o espaço. Acho que é a Marilyn Monroe que diz, que tem uma frase ou uma tirada assim muito conhecida de um dia que ela ia na rua e ninguém estava a reparar, ia com uma amiga e ninguém estava a reparar que era ela. E ela disse, mas se tu quiseres eu faço de Marilyn Monroe, e de repente muda a atitude e as pessoas reparam nela. Mais momentos de biopic. E eu precisava muito disso, precisava muito de perceber o que é que podia fazer com isso tudo. Obviamente isto é uma construção, vai demorar a vida toda, mas aquilo ajudou-me a perceber mais ou menos qual era o caminho para poder lidar com isto de estar a ser esta pessoa que é performer ou intérprete. Pronto, mas lá está, nestes anos em que tu tens 17, 18, 19, 20 anos, tu sabes alguma coisa nessa altura? Se hoje em dia também não sabes, nessa altura muito menos. E foi muito interessante porque de repente eu tinha isto tudo super bem organizado na minha cabeça. Eu ia fazer isto e depois desloquei um ombro. Nesse processo, nesse trabalho com a Ana Sanchez. Então, olha, e agora? Como é que tu fazes? E tudo aquilo que eu tinha planeado, olha, foi para o galheiro. Deixou de fazer parte do plano. Se calhar por isso é que estavas no Monte Alentejano no dia em que... Sim, sem dúvida. Foi... Estas voltas da vida. As voltas todas, meu Deus. Quanto tempo é que ficas em Barcelona? 1 ano? Não, depois fui ficando, porque desloquei o ombro, impediu-me de dançar, mas abriu-me tantas outras portas. Eu queria manter-me lá, porque a cidade era muito interessante, eu tinha muita vontade de explorar muitas coisas, de conhecer muitas coisas, a minha curiosidade nunca diminuiu, aliás, só aumenta. E pensei, vou arranjar um trabalho, vou arranjar um part-time, e fui trabalhar para uma loja vintage. Okay. E então isso permitiu-me ter uma independência económica ótima, que me permitiu ir ficando em Barcelona, conhecer muito mais pessoas fora do eixo só das artes performativas e escolar. Até porque, por exemplo, na pós-graduação, eu era a única aluna que vinha de um curso prático.
de um curso de formação de atores. Portanto, logo aí já era um elemento um bocado, uma carta Eras assim... o fora de formato na mesma. Sempre fora de baralho, não é? E então o que aconteceu foi que eu continuei sempre a frequentar as aulas e a gostar imenso do curso, mas de alguma forma os meus interesses não estavam alinhados com estes interesses de fazer um curso de crítica de cinema e música pop. Eu não queria estar sentada a escrever, eu queria mais exercer espírito crítico sobre os objetos, tipo aprender a pensar um bocado mais sobre eles. Era uma ferramenta, não era o Sim, centro daquilo que querias fazer. era mais por aí. E então, pronto, continuei e quando terminou esse ciclo formativo, a minha tese para acabar a Escola Superior de Teatro e Cinema era sobre frustração. E era sobre não conseguir concluir uma coisa a que me propunha, e era sobre a falha, que acho que é aquilo que vem caracterizando mais ou menos o que ando por aqui a fazer, que não sei muito bem o que é. Mentira. Mas tens muito essa coisa de finais mal resolvidos, coisas por concluir. Não, tenho um bocado esta coisa de saber ou de ter uma relação muito próxima com a falha, com não corre como planeado. Ou... Aliás, era a frase que estava, a capa era um boneco de gatas com os patins nas mãos. E a frase do subtítulo da tese era "You will be happier with lower standards". Porque eu tenho sempre este olhar um bocado tragicómico sobre tudo e achava e acho que englobar a falha, ou que a falha é um campo de oportunidades inacreditável. A tua relação com o teatro e com o Teatro de Praga em particular passa ou tem passado por estar em palco, mas passa também por muitas outras coisas, nomeadamente figurinos. Exatamente. Na Tropa Fandango, por exemplo, foste ao armário de Dona Maria II ver o que é que se podia fazer com ele? Como é que foi? Andaste a mexer no espólio? Mexi no espólio. Eu mexi no espólio. Fui porque a Tropa Fandanga era um espetáculo muito ambicioso em termos de guarda-roupa, não só, e tínhamos essa possibilidade. Portanto, nunca esquecer que a autoria dos espetáculos não é só a autoria do texto ou da encenação. Os figurinos têm autoria, a cenografia tem autoria e, por exemplo, no espólio do Teatro Nacional há muitos figurinos que têm autoria, que não podem ser alterados ou que padecem de uma autorização do seu autor para se poder utilizar ou trabalhar sobre eles. No Worst Of também visitámos esta coleção maravilhosa. Porque era um espetáculo que ia buscar pedaços de peças que já tinham sido apresentadas, algumas no Dona Maria II. E então este trabalho de pesquisa e revisitação do figurino para mim é uma coisa muito divertida, porque de repente tipo, estávamos ali a tocar em coisas, sabes, para as cromas, não é? Tocas em coisas já, isto foi, não sei o que é que usou, não sei onde, oh meu Deus! E isso é muito fixe. E isso estar conservado é uma coisa maravilhosa. Portanto, sim, há figurinos que foram adaptados. Na cena da Fatinha, o figurino da Filipa Cardoso, que era assim uma bola gigante de tule. Na cena dos escritores também havia, sei lá, era um país, não quero mentir, mas 180, 190, 200 figurinos. E como é que és tu, nessa experiência, mas noutras também, que já tiveste várias, como é que és tu a criar figurinos? É o quê? É fazer desenhos? É samplar materiais e recompô-los à tua maneira? É uma criação como? Como é que é o processo para ti? O figurino não se distancia nunca da ideia do espetáculo, do texto e de tudo aquilo que é o espetáculo. O figurino, no Teatro Praga, é uma linha discursiva. No Teatro Praga é em todo lado, né? Mas para mim é uma linha discursiva e é uma forma de veicular discurso não verbal que convoca tudo e mais alguma coisa para uma imagem que tu tens vestida ou para uma coisa que está no teu corpo. O figurino é isso. Os desenhos, às vezes é preciso fazer desenhos, eu não sei fazer desenhos, né? Tipo, sei costurar, sei fazer crochê, tricô, se for preciso cozer, eu cozo, sei cozer à máquina, sei fazer isso, amadora 300%. Normalmente quem trabalha connosco nos figurinos é a Rosário Balbi, portanto sento-me com ela, depois de já termos decidido o que é que queremos, e peço-lhe ou digo-lhe. Mas isso tudo ainda passa por encontrar os tecidos, que nem sempre é fácil. Imagina, desde os primeiros figurinos até hoje,
o nosso tecido comercial, que seria o go-to, mudou drasticamente. Tipo, eu antes ia à Casa Frazão e de repente já não há Casa Frazão. Ou... Estas coisas também mudaram bastante, e com essas coisas também muda a forma como tu fazes figurinos ou como tu planeias esse discurso. Portanto, primeiro, o que é que eu quero dizer com isto? Toda a gente opina e toda a gente se manifesta relativamente aos figurinos, portanto, ninguém vai vestir uma coisa que não gosta ou que não tenha interesse ou que não queira. Pois, porque é isso, a pessoa quando veste uma coisa, aquilo é muito, subitamente é muito pessoal, não é? Mas ninguém veste coisas que não quer, pelo menos connosco. Tem de ser funcional e tem de oferecer algum conforto. É óbvio que há figurinos que não oferecem muito conforto, não é? A bola de tule. Não, a bola de tule Era por acaso era confortável. Mas, por exemplo, tu podes utilizar isso para fazer cena. Tu podes agarrar no tule todo para conseguir andar e fazes um andar um bocado mais parvo. O figurino também está lá para isso, não é? Para te oferecer mais uma possibilidade de o utilizares e acrescentares uma camada a essa representação. O figurino a mim diverte-me muito fazer, porque traz 50 mil coisas e depois eu adoro encontrar objetos peculiares e dás um nozinho e fazes mais nozinho. Eu gosto muito disso, acho super divertido e acho que é mega discursivo. Nós pedimos à Ana Tang que te fizesse uma pergunta. Ela esteve há pouco tempo aqui no teatro. Eu sei, eu estive a ouvir. Vocês já se cruzaram algumas vezes no Pais e Filhos, por exemplo, no espetáculo do Pedro Penin, onde acumulavas funções também, foste atriz e figurinista. Ana Tang, faz-te uma pergunta que eu não sei se está relacionada com isto, mas Ok, suspeitei que sim. ok. Vamos ouvir. Olá, Joana. Então, desafiaram-me a fazer-te uma pergunta. E a minha pergunta, na verdade, vai ser uma pergunta que trifurca. Ui, Portanto, eu gostava de saber quão séria é a tua relação com a manualidade, com fazer as coisas com as mãos, e de que forma é que isso se reflete no teu trabalho, nos teus trabalhos, na verdade. E se sentes que isso se reflete no teu trabalho como intérprete ou não. E para além disso, quando é que vamos fazer tricô juntas? Já aconteceu fazer tricô juntas ou seria um Não. primeiro date? ela descobriu que, aliás, eu fui há muito pouco tempo aprender a fazer tricô com a Rosa Pomar, porque é um desgosto que eu tinha que não sabia fazer tricô. Adoro camisolas de malha. Mas é super simples. Adoro camisolas de Começaste do malha. zero? Comecei do zero, sim, não sabia rigorosamente nada. E acho que pela primeira vez na vida houve assim, convergiram vários momentos, mas um deles foi a necessidade de fazer qualquer coisa que seja muito relaxante. Um processo semi-automatizado que não ocupe muita cabeça. Não sei, não ocupe muita cabeça, isto é, estou só a fazer ainda uma cena a direito, atenção, Sim. porque depois já Parte sei da frente da camisola. já sei que me vou querer aventurar em coisas complicadas. Mas eu pus no Instagram que tinha feito isso e a Ana disse-me, fiz há 1 ano, deu-me assim uma grande febre, fiz, mas depois já não voltei a fazer mais. E eu mandei-lhe uma fotografiazinha e ela fiz exatamente a mesma fotografia há 1 ano. Eu agora obrigo-me, tipo, todos os dias, pelo menos meia hora tenho de fazer. Estás a ver, não vou à ginástica, mas faço Fazes tricô. tricô. Uma ginástica localizada. Uma ginástica localizada para as mãos. Tenho que ter atenção, que é para não começar a ficar com o pescoço todo torcido. Mas sim, a manualidade no meu trabalho... É difícil explicar isto. Por exemplo, quando as pessoas te dizem mandei-te uma mensagem, só respondeste, não sei o quê. Hoje em dia já passas o tempo inteiro num ensaio com o telemóvel, que isso é uma coisa que há 4 anos não acontecia. Mas quando tu tens de explicar às pessoas, por exemplo, que estás a trabalhar com as mãos ou que estás a trabalhar com o corpo e que não estás a mexer no telefone, porque isso é uma coisa que te vai distrair, a maior parte das pessoas que não está muito relacionada com este tipo de profissões não percebe. Parece arrogância quando não é. Sim, é tipo, tenho as mãos ocupadas. Sim, O mesmo quando estou a cozinhar. exatamente. Há aqui uma ligação muito direta para a cozinha também. Sim, é tipo, tenho as mãos ocupadas. E Estão quando sujas, não consigo agora. está sujo, tenho o telefone cheio de gordura ou não sei o quê. E isso é uma evidência. As mãos fazem parte, o corpo faz parte. Nos figurinos, as mãos fazem muito parte, porque para já tu tens de sentir os tecidos, tens de os trabalhar, tens de os moldar, tens de imensas coisas. E depois há uma camada seguinte, e por exemplo, quando estávamos a fazer o Bravo 2023, foi a primeira vez que eu tive esta percepção e que lamentei o tempo ser tão pouco.
não sei, à medida que vamos crescendo, o tempo diminui. Ainda não consegui perceber muito bem o que é que está a acontecer, mas isto está a acontecer. Lamentei não ter possibilidade ou não ter tempo, como tinha, para fazer os acessórios, para consertar. Porque há uma coisa que acontece, por exemplo, antes dos espetáculos. Olha, Joana, descolou-se não sei o quê, descoseu-se esta bainha. E eu vou para o teatro e tipo, dou um pontinho, ponho uma cola, faço não sei o quê. É normal, portanto, as mãos estão sempre lá, estão sempre implicadas. Tenho aqui um buraquinho nesta mão que fiz num camarim do Teatro Nacional da Ana Maria II. Bom, tu estás cheias de marcas no teu corpo. O teatro do teatro. marcou-me. Já falámos de ferida na perna, lesão no ombro, agora buraquinho na mão. Tenho aqui, pai, a 3 ou 4 dias de estrearmos a Tropa Fandanga, um dos capacetes das chefes de quadro, ou seja, eu e a Joana Manuel, descolou-se. E aquilo eram uns capacetes, tinham umas bonequinhas coladas com cola quente. E nós tínhamos um ensaio de imprensa, salvo erro, no período da noite. Então eu estava com um x-ato no camarim a tentar arrancar a cola quente e obviamente arranquei a cola quente e o x-ato foi assim para o dedo. E estava toda a gente sentada no bar a comer e eu vinha assim com a mão enfiada na boca porque sabia que aquilo tinha sido proeminente. Deixei tudo organizado, aquilo nem tinha começado a sangrar. Eu pus só na boca, não é? Desci as escadas e disse, eu vou só ali acima ao Hospital de São José. Muito prática. E o André ficou super nervoso e foi o Zé Maria que veio comigo e de repente era um grande buraco. E o rapaz disse, vamos dar um pontinho. E eu, não, eu quero 3 pontinhos. E muito engraçado porque de repente aquilo estava feio e o médico que estava ali a suturar diz-me assim, você está a fazer aquele espetáculo do Teatro Nacional, nós gostamos muito de ir ao teatro. E eu, já comprámos até bilhetes, não para esta semana, não para a semana de estreia, mas para a seguinte. Mas vai conseguir fazer o espetáculo. E eu pensava, claro, e fui para o ensaio. Tipo, faça um bom trabalho. Lembro-me perfeitamente de chegar, vestir-me, ou seja, chegar assim do hospital, o André mandar mensagens a dizer, pede para fazerem uma costura bonita, de me vestir e de entrar para a cena inicial em que vinhamos assim a marchar à boca de cena, pôr assim a mão, porque tinha de ter a mão para cima, para isto não inchar, e pronto, sim. Mas a manualidade está lá sempre. Então, Joana, faz lá soube aqui... fontes informaram-me. Um passarinho disse-me aqui ao ouvido, a produção avisou-me de que vais agora em janeiro ter um projeto no Luca, que já tinhas tido no passado, exato. Que envolve culinária, manualidade. Manualidades, lá está, para continuarmos a responder à Ana Tang. E crianças. E crianças. É muito lindo, porque, no fundo, funciona assim como a publicidade e faz um redondinho, que é a minha primeira aproximação à culinária neste espectro um bocado mais amplo e público. Surge com o Nhom Nhom, em 2017, que é um livro sobre comida para crianças. Que é filho direto do facto de ter sido mãe? É filho direto do facto de eu ter sido mãe e de alimentação infantil se ter tornado um tema de reflexão diária. E é quase como se estas duas coisas, a comida e o teatro, a gastronomia e o teatro, a comida, isto dito assim também, quer dizer, que falta de respeito, Joana. O comer. A gastronomia e o teatro é quase como se... E a moda, tipo, 3 coisas que estão separadas, que não se tocam, e tocam-se imenso, e têm uma relação muito mais próxima do que aquela que às vezes a gente lhe atribui ou pensa. Isto surge na sequência de um convite do Luca, ou seja, da Susana Menezes, para dinamizar as plataformas digitais do Luca. Começámos por apresentar no ano passado não, isto como é 2025, já é no ano passado, ou seja, fim de 2023, 3 videozinhos muito pequeninos chamados Ficções Culinárias, em torno de 3 grandes clássicos do Natal, as rabanadas, o bolo rei e os sonhos, acerca da história real dos bolos e uma certa fábula que tu podes ou não contar às tuas crianças. E por que não fazer ou programar um ciclo inteiro dedicado à alimentação para crianças no Luca através de todos estes dispositivos teatrais? E então surge este ciclo das comidas, que foi assim que eu achei que tinha de se chamar, que é uma ocupação
durante o mês de janeiro do Teatro Luís de Camões, com programação para todas as idades. Temos muitas coisas, obviamente temos um espetáculo, temos um podcast, temos também um ciclo de conversas curado pela Patrícia Azevedo Silva, temos uma cenografia da Margarida Alfacinha, portanto uma exposição também no entrepiso da Margarida Alfacinha, curadoria através de livros para o pequeno espaço de leitura do Luca, temos a Cristina Taclin a contar histórias e temos workshops de pão com a Joana e a Alice da Joy Food Experiences, portanto acho que não me estou a esquecer de nada, se estiver a esquecer de alguma coisa, por amor de Deus. Nesse espetáculo tu vais estar em cena? Vou estar em cena com o Rogério Nuno Costa e com a Rita Blanco. Aquilo que virá nunca se sabe o que é que poderá ser. Podemos fazer comida, podemos não fazer comida, podemos pôr a mesa, podemos não pôr a mesa. Falaremos sobre comer, sobre não comer, sobre cozinhar e não cozinhar, o que é cozinhar, como é que tu cozinhas em 2025, por onde é que aparecem as receitas, quando é que de repente uma receita passou a ser um vídeo de 15 segundos no TikTok, etc, etc, etc. Ou seja, são muitas reflexões sobre comida e sobre comer, porque eu acho que é um dos temas que mais me preocupa hoje em dia enquanto pessoa. E vão comer em cena? É o primeiro espetáculo do mundo, quer dizer, mentira, não há de ser o primeiro, há de ser o infinitésimo, onde na verdade se recomenda que se coma na sala. Justamente a cozinha, um dos teus grandes temas de interesse e de ação. Tens tido programas de culinária, livros de receitas, rubricas de cozinha, não sei se te chama assim, nas tuas redes sociais. E tens agora, de há um ano e tal para cá, um programa de entrevistas na rádio, na Antena 1, chama-se Refeitório. Entrevistas pessoas da cozinha, não só chefes, mas enfim, gente do universo gastronómico. Estás a gostar de fazer o refeitório? Adoro fazer o refeitório. Senti alguma necessidade, porque consomes muitos objetos destes fora de Portugal, não é? Eu consumo podcasts sobre comida norte-americanos, espanhóis, franceses, italianos, ingleses. Consumo avidamente um podcast que adoro, que se chama Prato Cheio, que é um podcast do Brasil, sobre comida, e esse sim, um podcast extraordinário de muita investigação e de muita divulgação, que recomendo a todas as pessoas que tiverem interesse nesta área. E fazia-me falta queria ouvir essas pessoas, mas cá. Porque a lógica é a mesma lógica do armário, por exemplo. É pensar... Programa que fizeste para a RTP2. Exatamente. Sobre moda, mas pensado a partir da nossa geografia, a partir de Portugal. E dos nossos protagonistas. Sim. E Portugal é um país com um património alimentar e gastronómico riquíssimo. Fazia-me falta ouvir pessoas a falar sobre isto e a falar sobre a sua relação com a comida. Portanto, o refeitório é um espaço para isso. Tu estás numa posição curiosa a fazer aquilo que é, pelo menos tenho a sensação, com um pé dentro e um pé fora. Ou seja, o teu mundo não é exatamente aquele dos chefes, dos restaurantes, mas é um bocadinho. Ou seja, isso põe-te num lugar... Eu sou foragida da restauração, atenção. Pois, mas isso põe-te num lugar específico para fazer perguntas, que é o de conhecer bem, mas não estar tão por dentro que se deixa de poder ver as coisas com distância. O espírito crítico é uma coisa que tu desenvolves muito a trabalhar em teatro. Quando trabalhas em artes performativas e tens de ver um ensaio ou criticar uma coisa que estás a fazer ou opinar sobre uma cena, contribuir para uma cena, seja o que for, não é? Estás sempre a ver de fora. Eu faço esse exercício comigo, eu sou a minha maior crítica, estou sempre a dizer que tudo aquilo que eu faço está mal. Mas essa questão do pé dentro e do pé fora, já fiz isso muitas vezes, já pensei, mas será que eu posso, eu não sei o quê. Aquilo que realmente me interessa é saber de onde é que vem aquilo e perceber qual é a tua relação com a comida, porque é que tu te deixaste apaixonar por aquilo, o que é que te interessa mais, o que é que não te interessa, porque todas as pessoas têm uma motivação diferente, têm uma referência diferente. Há muitos casos, não sei se também te percebes que é assim um traço comum de extraviados de outras profissões, não é? Que vão parar... Yes. Há muita gente que vem de outras profissões para chegar à comida. Há muita gente para quem a comida é um veículo. É que realmente comer é uma coisa aparentemente simples, porque tu comes todos os dias. Eventualmente nem pensas muito sobre isso. Vou comer qualquer coisa. E é importante, às vezes, sentarmos-nos para ouvir e para perceber
que relação é esta que temos nós com a comida? Cozinhar é uma das melhores formas de mostrar que gostamos de alguém. É a tua, por exemplo? Sem dúvida. Cozinhar, por exemplo, para mim, quando estou muito ocupada ou às vezes tenho uma coisa para fazer e não estou numa hora de refeição, é óbvio, eu deixo comida feita e sei que estou presente de alguma forma. Ai, a mãezinha. Isso foi muito mãe da tua Isto parte. agora foi mãe, foi bastante mãe. Mas sim, a questão é, eu nunca tinha pensado que cozinhar pudesse ser uma profissão se eu não tivesse um restaurante. E se eu não quisesse estar num restaurante. Eu não queria estar num restaurante porque um restaurante é muito aniquilador para a vida pessoal e para as famílias e não sei o quê. Portanto... Continuas a não querer, é uma hipótese que não pões na tua vida. Sim. E não é, ou seja, não é lamentavelmente, porque tudo aquilo que tem a ver com o restaurante eu gosto. Eu adoro conhecer as pessoas, adoro sentar-me adorava quando era miúda, quando havia clientes de quem a gente gostava imenso, ou clientes que são parte quase da casa, tu sentas-te a falar com eles, o atendimento, tudo isso são coisas extraordinárias. Agora, também tens a outra parte. Encomendas, rebentam um cano, falta alguém. Essa parte toda... Horários muito intensos. É super difícil. Portanto, tendo assim esse conhecimento, restaurantes, pois, se calhar não. Mas são espaços apaixonantes, são um fascínio. Tipo, eu adoro ir ao restaurante. Eu, desde que me lembro, que adoro sentar-me à mesa do restaurante e comer num restaurante. E gosto de apreciar coisas como a coreografia de pôr, tirar, servir, fazer, etc. Não há coisa mais linda de ver do que uma pessoa tipo, a fazer-te um crepe Suzette à tua frente, não é? Tipo, isso é lindíssimo, mas isso é performativo. Isso é performatividade. E lembrei-me, já estava avançada nesta coisa das comidas, quando me faziam esta pergunta, tipo, então agora é só comidas, ou agora, então ainda fazes teatro, então não sei o quê. E lembrei-me que uma das primeiras coisas que fiz na Escola Superior de Teatro e Cinema foi umas febras de coentrada. Foi umas febras de coentrada ao fundo das rampas, enquanto recitava um texto do Debord, que se chama A Baixa Fome, sobre comida era mesmo performance, ok. sobre comida ultraprocessada, portanto todos os caminhos vão dar a Roma. Esse lado emocional da cozinha dá-nos também matéria para pensar sobre papéis, não é, de género na cozinha. Hoje, o que acontece em muitas, não tenho estatísticas, mas diria em muitas, certamente muitas famílias portuguesas, é que a dinâmica das famílias se estrutura à volta das refeições. As refeições normalmente são o pelour exclusivo de uma pessoa, de uma mulher, sem a qual nada acontece, sem a qual a roda não anda. E portanto todos os rituais de família, todos os bons momentos, todas aquelas memórias que depois construímos, esses lugares emocionais, estão sustentados no trabalho de alguém, habitualmente uma mulher, que é uma espécie de dado adquirido, não é? Que não tem a dignidade de coisa extraordinária e muito trabalhosa, quando na verdade é uma coisa extraordinária e muito trabalhosa, só que todos os dias. Tens pensado sobre isso, até nas conversas do refeitório? Penso muito sobre isso, porque esse lado da invisibilização do trabalho doméstico é uma coisa que tem vindo cada vez mais a ganhar espaço no diálogo. E ainda bem. No meu caso, como eu já fazia todos os dias e toda a vida cozinhei e sempre gostei de cozinhar e intervir nesse espaço, de alguma forma eu brinco com isto, não é? Tipo, digo que é uma glamorização do cotidiano, porque é um bocado isso, é um bocado a glamorização do cotidiano. Estás aqui a adicionar uma camada qualquer de performatividade ou de meta, aquelas coisas que tu pões nas redes sociais, etc. Adicionas essa camada e isso fica... Ai, que giro! Uau! Que... São modelos também que são muito contestados, porque precisamente conduzem nesse sentido de invisibilizar uma carga. Essa carga é importantíssimo que se torne óbvia. Por exemplo, no meu contexto familiar, toda a gente sabe a importância de haver alguém que cozinha e haver alguém que faz. Maximizamos recursos, tipo, eu sou melhor a cozinhar, ele é melhor a lavar a roupa. Então ele trata da roupa e eu trato da comida, mas
seja, isso no nosso caso está muito bem distribuído. Agora, se calhar não está muito bem distribuído é para trás, geracionalmente. Sim. Nós não temos, ou nunca pensámos sobre a falta que faz a mãezinha. Porque, por exemplo, no refeitório acontece muito. Toda a gente responde mais ou menos à pergunta quem terá sido a tua... É sempre a mãe ou a avó ou as tias. E são memórias muito fortes, não é? E houve só uma pessoa, até hoje, que me respondeu que foi o pai. E era uma situação muito específica e eu achei lindo também. E é porquê? Porque o pai e a mãe se tinham separado, o pai não sabia cozinhar, e então ele e o pai começaram a tirar um curso de cozinha juntos. E lá está, mais uma vez, o afeto. E nós realmente só pensamos nesta coisa de... Para mim a história é muito divertida, porque a minha avó, que era uma excelente cozinheira, a minha avó materna, fazia coisas que só ela é que dominava. Não valia a pena, tipo, ela dominava. E a minha avó, quando morreu, não deixou uma única receita. Tipo, nenhuma. Mas falava disso ou não? Não deixou não partilhava nada. Mesmo? Não partilhou nenhuma, não deixou nada escrito. Era um programa. Tipo, E eu, às vezes, lembrei, a minha avó fazia uma sopa X, ou a minha avó fazia uma sopa que eu adorava, que era um puré de feijão com arroz. Tu não tens noção da quantidade de vezes que eu já fiz na minha vida puré de feijão. Quando ela estava viva, eu ligava-lhe e ela dizia, sim, faz assim, sim, é isso mesmo. Que ela saber. E eu tenho esta coisa assim, tipo, meio um jogo com ela. Ela não está viva, né? É um jogo tipo de mim comigo. Será que é assim? Hoje vou tentar fazer assim, pode ser que saia parecido com o da minha avó. Nesta temporada do 24 Kitchen fiz polvorones, que são aquelas coisas que pões na boca e aquilo rebenta de um Natal espanhol. E os polvorones são feitos com banha e não sei o quê. E a minha avó fazia umas broas, que tinha sempre uma caixa muito grande em cima do frigorífico, que eram umas broas de canela aparentemente básicas e que tinham uma forma muito bonita, porque ela fazia a forma com os nós dos dedos, tipo, fazia três sulcos na broa e depois levava a broa ao forno. E a broa tinha esta coisa de se esbroar muito rápido, não ficava muito tostada e tinha uma consistência tipo, mega específica. E eu fiz os polvorones no programa e de repente ponho aquilo na boca e isto são as broas da minha avó. As broas da minha avó eram uma adaptação dos polvorones, mas sem o açúcar refinado e sem não sei o quê, para não se esbroarem tanto. Ou seja, era outra coisa. E é muito engraçado este momento assim de eureka de ok, fixe. É a tua Madalena do Proust. Sim. Joana, mudando de assunto, durante quanto tempo é que foste porteira do Lux? 3 anos. Como é que te acontece esse trabalho? Então, acontece porque, para já ainda bem que aconteceu, né? Porque veio numa altura divina em que eu precisava de arranjar um trabalho. O Manel Reis já me tinha visto em Espetáculos da Praga e já me tinha visto no Lux também, né? E surge esse convite, que eu, na verdade, demorei imenso tempo a tentar perceber se eu era a pessoa certa. Eu saía à noite, mas aquilo que me interessava mais era ir a concertos e coisas assim, tipo meio do punk e não sei o quê. Mas havia uma coisa incrível no Lux, que era, para já, pronto, tudo. Depois havia uma coisa extraordinária, que era o Lux operava numas horas que não eram horas produtivas, não é? À noite. Isso significava que eu podia ter esse trabalho e continuar a trabalhar no teatro. Sendo que alguns pelo meio também tinhas de descansar. Alguma coisa. Éramos novos. Dava. Eu era jovem. Dava dia. para fazer. E então o Lux caiu assim do céu. E foi uma experiência incrível de 3 anos de performance 3 vezes por semana, não é? Porque... Era uma representação? Ias em personagem? Não ias Houve um dia Joana que alguém me Barris disse assim, Ortório? sabes como é que te chamam? É que chamam-te uma coisa e eu... como vampira, e eu, adoro, achei incrível, porque há assim uma mística, não é? Tipo, estamos já a pensar em filmes. Vampira, e eu, uau, que giro. Mas era uma performance, claro. O que é que te era pedido que fizesses? Tu estás à porta de um sítio, tu és a cara de um sítio. E na verdade, tipo, aquilo que me era pedido era só ser a pessoa mais agradável possível e a pessoa mais querida do mundo e seres
tolerante, welcoming, divertida, séria, responsável. Porque aquilo é um trabalho de imensa responsabilidade. E é uma coisa, tipo, é endurance. E é um trabalho muito duro, porque ali ao lado do rio é lindíssimo, de facto. Mas há muita umidade. E faz muito frio. Tipo, em setembro tu já queres um casaquinho de penas. E são muitas horas. E quando tu mantens uma atividade profissional paralela e em paralelo, tu chegas à quinta-feira e às 11 da noite tens de estar a sair de casa para ir trabalhar e para entrar às 11h30 ou à meia-noite, e sabes que aquilo é um turno que dura até às 7 da manhã, e isso é muito durão, é muito puxado. Fizeste isso 3 anos. Fiz isso durante 3 anos e metia férias para fazer espetáculos. Metia férias para, por exemplo, utilizava as férias para estrear o espetáculo ou para estar presente sem estar morta durante os momentos pré-estreia, que são sempre aqueles momentos em que, tipo, chega a cenografia, tens de fazer a implantação do espetáculo no palco, ensaios de luz, ensaios técnicos, ensaios de som, tens de fazer isso tudo, portanto, são super exigentes, ensaios até à meia-noite, portanto, se eu entrava em Santa Apolónia à meia-noite e tivesse a ensaiar no CCB, por exemplo, do CCB hoje em dia, tipo, seria uma tragédia, mas com o trânsito que está sempre. Mas na altura eu andava de um lado para o outro e, tipo, e fazia isso. Eu saía de casa à 1h30 da tarde e chegava às 7 da manhã. Bem, Pois, que outra vida. Portanto, para mim existia esse esforço, mas foram anos mega divertidos e mega fixes. Tens uma boa coleção de histórias de porteira. Tenho a melhor coleção de histórias. Tenho muito boa coleção de histórias. Tenho muito boas recordações de Manel Reis, com quem passei muito tempo e que me ensinou muita coisa. E tenho uma recordação que eu acho super fixe deste tempo, que é uma recordação de segurança e de liberdade e de poder vestir o que eu quiser, ser o que eu quiser, dizer o que eu quiser, divertir-me, e sempre na medida em que eu tenho noção de que estou a respeitar-me a mim própria e os outros, e que aquilo é mesmo um espaço de catarse. Portanto, também é uma coisa muito teatral. A experiência de estares numa discoteca, com música, com escuro, e em que tu podes libertar o teu corpo enquanto danças, não é? Isso é uma coisa extraordinária. Haver um sítio onde é possível fazer isso e fazeres parte de um sítio onde é possível fazer isso é incrível, não é? É ritualístico, é tudo. É maravilhoso. Qual é a primeira história de porteira que te vem à memória? Tenho muitas, mas havia uns rapazes italianos que estavam à porta e eu, muito querida, Hi, good evening, it's just the two of you. E eles olhavam entre eles e tipo, e banavam-me assim os ombros e eu, Hi, good evening, it's just the two of you. E eles continuavam a abanar os ombros e eu, sei lá, 6ª vez, eu, it's just the two of you. E um deles olhou para mim assim, já passado, e disse, Tuvio, ma che Tuvio? Io sono italiano, non parlo inglese. E eu disse, com certeza. Porque desatei a rir, foi muito divertido. Esse rapaz, tipo, foi incrível. Mas há uma história que vem logo à memória, que não é uma história cómica, que é, eu conheci o meu marido à porta do Lux. Ok. Bom, tem alguma coisa de comédia, não é? De divertido, pelo menos. Olha, é mais um episódio para o Biopic. Para o Biopic. Estás a ver? Tens de ser tu a fazer o Biopic também. Vou começar a estudar realização para me despachar a tempo. Fazes com o telemóvel, está na boa. É uma curta para o Insta. Estou a brincar. No final do ano passado esteve cá a Cristiane, já está aí. Vamos ouvir um bocadinho desse episódio. Eu outro dia li uma coisa muito bonita, que é o lar, é o lugar onde a gente chega, que a gente para de fugir. Às vezes a Ítaca também é um lugar subjetivo. A questão da chegada nos clássicos, para mim, passa muito sobre a questão da memória também. A gente é um pouco antena e esponja, né, do mundo. Como é que a gente consegue dar essa qualidade única de que o que está acontecendo naquele momento só está acontecendo naquele momento. Eu sempre falo muito para os atores que repetir não é exatamente fazer o mesmo. Repetir, na verdade, é reagir. Então, eu acho que a grande busca é a reação e não a ação. A gente resolveu passar essa véspera da noite de Natal juntos, fazendo um filme que durou 13 horas seguidas. Eu acho que o teatro é o lugar onde eu me criei, onde eu encontrei a minha família, é o lugar onde eu sou.
O episódio completo está disponível nas habituais moradas do podcast do Dona Maria II, Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. Tens sugestões, Joana, para nós? Então, a primeira sugestão é que façam tricô e que cozinhem. São coisas ótimas e que libertam imenso a mente. E para fazer com as mãos. E para fazer com as mãos, lá está. São coisas... passamos todos muito tempo hoje em dia no telemóvel, no computador, no iPad, no não sei o quê. Ou seja, é sempre tudo muito tátil, mas não necessariamente tátil de ação. Não sei se me faço entender. E estas coisas que se fazem com as mãos são fixes. Livros... Vou sugerir um livro que se chama Batata Chaca Chaca e é tipo o melhor livro de receitas. É o livro que eu adorava ter feito. Cada vez que leio este livro, tenho 3 exemplares. Cada vez que leio este livro aos meus filhos, fico deleitada com ele. A minha filha mais velha já tem 10 anos e ainda continua a gostar de ouvir esta história e a brincar a esta história. É um tratado sobre tudo aquilo que deves fazer e não fazer com um livro. E que também vai um bocado desta coisa do teatro, tipo aqueles exercícios de... É uma cadeira, mas não trates como uma cadeira, estás a perceber? É perfeito por causa disso, é da Yara Kono e está editado pela Planeta Tangerina, portanto, Batata Chaca Chaca, sim. Ok. É super divertido. Imaginas um regresso ao Alentejo, algures na tua vida? Eu vou lá quase todas as semanas. Um regresso com malas grandes? Não. Eu consigo compreender... o encanto, adoro ir a casa, porque é casa, mas assim, num futuro próximo não imagino, porque tenho 2 crianças pequenas cuja vida está ancorada no contexto em que estamos neste momento e sei perfeitamente a dificuldade que é seres criança e seres posto num sítio, seres transplantado, como se faz com as árvores, por exemplo, de um sítio para o outro e teres de te habituar, e gostava muito de proporcionar esse enraizamento dos meus filhos no sítio que eles conhecem e que gostam. Portanto, adorava que isso acontecesse e adorava proporcionar-lhes essa experiência. Adoro o Alentejo, mas eu às vezes fazia a brincadeira que era, passei lá 18 anos, agora 18 anos cá e depois os outros 18 logo se vê. E por muito que eu adoro regressar ao Alentejo e estar no Alentejo, etc., não sei se conseguiria agora adaptar-me novamente, porque eu, para viver no Alentejo, eu tinha de viver 100% no Alentejo. Não é aquela coisa de viver no Alentejo tokenizando o Alentejo, que é vou lá dormir e depois venho à cidade, trabalhar e fazer as coisas e depois vou para lá. Porque isso eu acho que não é muito sustentável e que não é uma relação honesta com o Alentejo. Portanto... acho que está respondido, né? Obrigada, Joana. Muito obrigada. Por teres vindo. Só disse as neiras, não foi? Acho que não. Bom ano 2025. O teatro regressa daqui a 15 dias. Até lá, encontram-nos nos sítios de sempre: Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. Até lá.